Boa tarde. Eu na realidade ia falar sobre 2 pontos, mas vou incluir um terceiro agora, por causa da fala da Celi e do meu colega da Faculdade de Economia, Renildo, sobre a questão da austeridade ou não. Eu vou dar uma no cravo e outra na ferradura, certo? Há uma política de austeridade seletiva, ou seja, do ponto de vista econômico, você tem 2 formas básicas de fazer política econômica. Uma é através da política monetária, que o governo eleva a taxa de juros ou baixa a taxa de juros. O governo está derrubando a taxa de juros. Então isso não é austeridade, é o contrário de austeridade. E precisa derrubar a taxa de juros porque precisa estimular a economia, pelo que o Renildo falou, que o PIB está com expectativa de crescer abaixo de 3%. O outro lado é a política fiscal, que diz respeito aos gastos do governo e à tributação. É aí que entra a política seletiva de austeridade, porque aí o governo está renunciando, no lugar de fazer austeridade, ele está fazendo ao contrário, está tentando estimular a economia, tirando os impostos da indústria automobilística, das multinacionais da indústria automobilística, que tem um peso importante no PIB, para tentar reagir à economia. Então ele abre mão de uma receita enorme quando ele faz isso. Então isso não é austeridade. Mas aí nessa política fiscal tem austeridade também, mas aí se remete ao funcionalismo público, porque é o corte no orçamento das despesas correntes, e é aí que entra o nosso salário, perceberam? Então você tem austeridade seletiva, não tem austeridade tradicional, da época do FMI, etc. Porque não interessa, tem que fazer agora o estímulo da economia, porque o governo Dilma vai se desgastar, porque vai ser o 2º ano com taxa de crescimento abaixo de 3%. Então, segundo ponto, do ponto de vista da força da gente na negociação, a gente precisa entender, de uma vez por todas, que esse tipo de greve da nossa categoria não tem capacidade de impor, derrota econômica, prejuízos econômicos ao governo, por motivos óbvios, diferentemente de setores privados, como os transportes, metalúrgicos, etc., que impõem o prejuízo econômico ao patrão, e diferentemente de auditores fiscais da Receita, que impõem o prejuízo econômico ao governo. Então a gente só pode ter uma disputa com o governo no plano político. É aí que vai se dar a nossa disputa. E essa disputa no plano político tem que impor prejuízos ao governo, que o governo considere como prejuízos graves do ponto de vista político. Então é na linha que o Renildo falou aqui. Ou seja, a questão das eleições, a questão do mensalão lá no tribunal. Então nós temos, e para impor essa coisa política, a gente precisa criar fatos políticos. E esses fatos políticos significa dizer que a gente tem que sair da universidade. A gente tem que ir buscar a adesão da sociedade, buscar a adesão dos pais dos alunos, das famílias dos alunos, buscar a adesão, aliança com os professores da escola secundarista que já estão em greve. Então você precisa ampliar politicamente esse movimento. E o tempo conspira de uma certa maneira, como o Renildo falou, contra o governo. O governo precisa dar algum tipo de resposta, exatamente porque a disputa eleitoral mais importante é com o ex-ministro da Educação, que está lá em São Paulo, certo? E o terceiro e último ponto, que eu vou falar aqui rapidinho, diz respeito à questão da aproximação e da unidade do movimento, buscando a continuidade do movimento. E aí não se trata de colocar condição ou não para fazer isso, porque o movimento superou essa discussão de plebiscito. Essa é a realidade, de fato, e superou pela seguinte circunstância. Vou fazer uma analogia econômica. Na Constituição de 88, alguns constituintes, ou a maioria, colocou lá que a taxa de juros deveria ser no máximo de 12%. Que a taxa de juros, a Selic, que regula a taxa de juros, a política econômica do governo, não podia ser mais de 12%. Isso foi uma rigidez que é impossível de se adotar na política econômica. A política monetária é feita com base na taxa de juros. E quem quer, qualquer que seja o governo que esteja de plantão, em determinadas circunstâncias, a taxa de juros tem que ir para 13, 14, 15. Ou ela pode cair, agora ela está em 8,5. Mas outro dia estava em 20, já chegou a 45. E isso significou o quê? Que sistematicamente passamos por cima da Constituição brasileira referente a esse item da taxa de juros, porque era um item completamente
completamente irrealista, absurdo e fora de contexto. Não há como sustentá-lo na prática. O plebiscito é a mesma coisa na circunstância que nós estamos vivendo aqui agora. Plebiscito é uma instituição, é um meio, é um instrumento para um outro tipo, uma outra dimensão política. Tenho quase 60 anos, eu participei de 2 plebiscitos na minha vida. Foi para decidir aqui se ia ser república ou monarquia, e depois se era parlamentarismo ou presidencialismo. E participei de um segundo, mais recentemente, sobre as armas. Então esses 2 plebiscitos, precedidos de ampla discussão e debate na televisão sobre questões que estão por cima dos partidos e que chamam a democracia direta dentro da democracia formal que nós estamos. Esse instrumento não pode ser trazido para dentro da luta sindical. Por isso é completamente equivocado e errado. Para concluir. Por isso que foi correto não participar. Se a gente participa do plebiscito, a gente ganha o plebiscito. Essa Assembleia aqui, a maior parte não participou do plebiscito. E se a gente, na economia, 2 ou 3 participaram do plebiscito, todos são a favor da greve. Se a gente vai ao plebiscito, a gente ganha o plebiscito. Mas foi correto não ir ao plebiscito, porque a gente não pode, de forma nenhuma, legitimar esse instrumento inadequado. E deixar esse movimento. E o movimento passou por cima disso. Passou por cima. Certo? E é nesse sentido que vai a união aí do movimento. Vamos buscar união com a diretoria da PUB, e só tem um caminho, que é o caminho da greve, da disputa, da discussão com o governo. Obrigado.